Uma outra, vamos de novo voltar no tempo, era entre o Ingres e o Delacroix. Mas aqui não era nem tanto uma relação assim, só no nível pessoal, mas também tinha uma questão ideológica aí. A questão era um pouco maior. Os trabalhos dos neoclássicos mereciam o mesmo respeito que dos românticos, ou dos românticos mereciam o mesmo respeito dos neoclássicos? O Ingres era um clássico mesmo, né? O trabalho dele seguia todos aqueles preceitos, né, de linhas, de formas, de proporções, era um clássico. E o Delacroix era um super romântico, com cores fortes, temas sentimentais, enfim. Então, posto estava que existiam duas correntes de entendimento artístico que eram quase que simbolizadas por eles dois. E eles também tinham uma relação de bastante embates, não apenas, né, por questão de temperamento, mas também por essa questão artística e ideológica. Essa aqui também quase chegou nos finalmente um dia, também no encontro, no qual a discussão entre eles ficou tão agitada que o Ingres estava com um copo de café quente, ele chegou a avançar para jogar o café quente no Delacroix, o café acabou caindo nele mesmo, ele ficou todo sujo de café quente, pegou o seu chapéu e foi embora, mas ainda saiu xingando o Delacroix e os demais até a porta, onde ele finalmente foi embora. Então eles também já tiveram aí os seus embates públicos, porque um tinha muita dificuldade de aceitar não apenas o trabalho individual do outro, mas também existia essa disputa forte, acirrada entre essas duas correntes pela superioridade filosófica e artística, né, simultânea ali dessas duas correntes. Qual que era melhor? Isso era um embate muito sério. Francis Bacon e Lucian Freud. Essa aqui é muito interessante. O Francis Bacon e o Lucian Freud ficaram amigos ali no meio da década de 40. E em 1970 eles já não se falavam mais, mas eles não se falavam no nível que a tensão ficou tamanha que mesmo depois que o Francis Bacon já tinha morrido, os repórteres, por exemplo, eram proibidos de perguntar ao Freud sobre o Bacon. Era um assunto proibido. Todo mundo sabia que não podiam sequer citar o nome do Bacon ou perguntar sobre o Bacon para o Freud. Mas eles tinham ficado tão amigos na década de 40, tão amigos, que eles chegavam a se ver todos os dias. Eles saíam para almoçar todos os dias, eles iam um ao ateliê do outro, eles se frequentavam todos os dias. Eles, inclusive, perderam quase todo o seu dinheiro em jogo. Eles passaram uma fase que eles viviam de apostas. E o Lucian Freud contava que um belo dia, um desses dias que ele saiu com o Francis Bacon por aí, ele acordou com a sua cabeça literalmente dentro da privada e ele não fazia mais vaga ideia do que aconteceu e nem como ele parou ali. Então realmente era um convívio muito intenso, mas que aos poucos foi se afastando de forma que ficou uma briga muito, muito, muito feia. Porém, isso não foi da noite para o dia, isso foi bastante gradual. E, inclusive, uma coisa que é interessante é que eles pintavam muito um ao outro. O Lucian Freud tem autorretratos simplesmente maravilhosos, mas ele pintava muito o Francis Bacon e o Francis Bacon pintava muito a ele. Inclusive, se vocês viram o meu vídeo das obras mais caras de todos os tempos, uma das obras mais caras de todos os tempos é justamente 3 retratos do Lucian Freud pintados pelo Francis Bacon. E essa amizade, que era tão intensa, azedou de forma muito radical, em parte porque justamente como eles conviviam muito, eles estavam juntos quase todos os dias, eles frequentavam muito o ateliê um do outro, eles começaram a fazer como se fossem resenhas do trabalho um do outro, eles trocavam os trabalhos uns dos outros para um começar a dizer o que o outro achava, onde podia melhorar, o que estava bom, o que estava ruim, e eles começaram a se desentender artisticamente, assim, estava uma coisa meio... Né, eles começaram a não aceitar muito bem a crítica um do outro, não concordar, então se um dizia uma coisa que o outro não gostava, eles não receberam muito bem. E esse convívio artístico muito intenso e essa proposta que eles fizeram de um sempre fazer como se fosse, né, uma review do trabalho do outro, acabou que aos poucos foi ali corroendo a relação de tal forma que no final um estava chamando o trabalho do outro de ridículo e o outro devolvendo dizendo que o outro era patético. Chegou nesse nível. Mas tem uma coisa curiosa aí. Se o Lucian Freud não tivesse conhecido o Francis Bacon, a carreira dele teria sido completamente diferente. Ele mesmo sempre admitiu isso. O encontro dele com o Bacon transformou a carreira dele de forma total. E talvez o Bacon se ressentisse um pouquinho quando ele começou a receber as críticas do Lucian Freud, ao mesmo tempo que fazer as críticas também. Talvez ele não tivesse aceitado tão bem que aquele a quem ele sabia que talvez devesse muito a ele, né, estava agora numa posição de criticar o trabalho dele de igual para igual, talvez. O Lucian Freud pintou um retrato do Francis Bacon que foi roubado de um museu em Berlim, em 1988. Até hoje, ninguém sabe onde está
esse retrato. Desapareceu. Deve ter sido vendido no mercado negro, não sei, mas enfim, isso é só especulação, ninguém tem mais vaga ideia real, oficial do que aconteceu com esse retrato. Porém, o Lucian Freud, mesmo já não falando mais com Francis Bacon há muito tempo, e mesmo depois que Francis Bacon tinha morrido, ele tinha na sua casa uma réplica do retrato que ele tinha feito e embaixo tinha um sinal de wanted, né, como se fosse um cartaz de procurado. E ainda que ele soubesse que as pessoas não podiam sequer mencionar o nome do Bacon perto dele, ainda assim ele mantinha lá um sinal de procurado, não apenas da obra que ele pintou, do seu ex-amigo que tinha sido roubada, mas será que ele talvez não estivesse procurando o próprio amigo também? Ele nunca falou sobre o porquê dele ter deixado essa réplica na sua casa por toda a sua vida, mas pessoas próximas a ele diziam que não apenas porque a obra em si era uma que agradava muito a ele, porque ele gostava muito, né, da obra em si, mas também porque era uma forma de, em algum grau, ele manter uma conexão com o Bacon, que ele sabia que tinha sido uma pessoa tão visceralmente importante para ele, pessoalmente, mas porque ele reconhecia que o Bacon botou a carreira dele em um caminho completamente, né, que a carreira dele não teria sido o que foi se ele não tivesse encontrado o Bacon no meio do caminho. Então talvez tenha sido uma forma dele manter ali alguma espécie de vínculo com o seu amigo, cuja relação ficou tão deteriorada e se perdeu para sempre. Uma outra, vamos voltar lá para o impressionismo, mas essa acabou bem, foi entre o Manet e o Degas. Como eu já falei aqui, foi o Manet que levou o Degas para o grupo dos impressionistas, quando ele um dia do Museu do Louvre viu, como eu já contei, o Degas, que era um desenhista, né, como pouquíssimos, copiando um Velázquez a lápis, assim, ali, papum, a frio, no Louvre. E em um dado momento, o Degas pintou um retrato do Manet e da sua mulher. O Manet depois foi ao ateliê do Degas e destruiu, ele rasgou a parte da sua mulher, não a dele. Tinha lá o retrato do casal e ele foi lá e destruiu o retrato da sua mulher sem falar nada para o Degas. O Degas não entendeu nada do que tinha acontecido. Não se sabia se ele estava tendo uma crise no casamento, se ele não gostou de como a mulher foi retratada, se ele tinha ficado enciumado, talvez pela forma como o Degas retratou a mulher dele, se ele estava brigando com a mulher, ninguém entendeu o que foi que aconteceu, ninguém sabe simplesmente que ele chegou lá, destruiu a parte, né, da mulher e foi embora. O Degas chegou a pensar, inclusive, em consertar a tela, o retrato, e falou, quer saber, não vou fazer mais nada disso não. Jogou fora, e ele, por sua vez, tinha na sua casa uma natureza morta do Manet, que ele mandou de volta. Ele falou, ele estragou a minha pintura, então agora estou mandando de volta. Ele pegou essa natureza morta que ele tinha do Manet e mandou de volta com um bilhete. Prezado senhor, estou devolvendo as suas ameixas. Tchau. Então, assim, e é engraçado como é banal, né? Um vai lá, destrói uma tela do Degas, e o outro pega uma natureza morta do Manet, não quero mais, manda de volta. A banalidade, né? Quem hoje em dia destruiria uma tela do Degas? Quem se desfaria de uma natureza morta ou de qualquer coisa pintada pelo Manet? Imagina, e eles ficavam, né, desfazendo essas coisas assim como se não fosse nada. Toma, rasga, tudo bem, né? Uma banalização de obras dessas. Mas depois ficou tudo bem, eles fizeram as pazes e deu tudo certo. Quem não fez as fases, quem não deu nada certo foi também mais uma grande amizade que azedou de vez entre, também já falei dela, Van Gogh e Gauguin. O Van Gogh quis fundar lá a sua colônia de artistas lá em Arles, no sul da França, que ele chamava, né, de Yellow House, o amarelo era a sua cor favorita, também fazia referência ao sol do Mediterrâneo, né, ali do sul da Europa, uma luminosidade que ele, como holandês, nunca tinha visto na vida e que transformou a sua obra e a relação com cores que ele tinha para sempre. O Gauguin foi lá e eles que eram muito, 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 muito amigos, a convívio entre eles começou a ficar muito, muito difícil. O Van Gogh já estava na sua espiral da sua saúde mental se deteriorando cada vez mais. O Gauguin, por sua vez, que era também alcoólatra, ególatra, narcisista, sabidamente uma pessoa muito difícil, ao contrário do Manet. O Manet era sabidamente uma pessoa muito agradável, muito fácil, e ele é meio que, né, não necessariamente o chefe, nem o líder, né, mas alguém que, talvez o centro social ali dos impressionistas, justamente, ele era muito agregador, ele conseguiu manter aquele grupo ali todo no entorno dele, porque ele era uma personalidade muito tranquila, por isso até ninguém entendeu aquele arrobo de ódio lá dele lá destruir a tela do Degas. O Gauguin não. O Gauguin era sabidamente uma pessoa muito complicada de conviver. E aí, nesse convívio muito intenso deles, o Van Gogh, inclusive, arrebentou um copo de absinto. Eles viviam à base de absinto na época, né? Bebiam absinto como se fosse água. E ele quebrou um copo de absinto na cabeça do Gauguin. Até que, eventualmente, eles tiveram uma tal briga que
culminou com a orelha, né? O Gauguin mutilando a própria orelha. Ele estava tão doido que ele pegou a própria orelha e levou para uma prostituta do bordel próximo, de presente. Tipo, toma aqui a minha orelha que eu acabei de cortar. E a partir de então ele foi internado num sanatório e o Gauguin foi embora para o Tahiti. Mas pouco antes dessa briga, o Van Gogh fez uma pintura de 2 cadeiras. Ele desenhou a cadeira dele e a cadeira do Gauguin, que refletiam, muita gente entende que ele estava tentando ali talvez fazer um retrato dessa amizade, mas eu também entendo que ele já está se despedindo ali do seu amigo. A cadeira do Van Gogh é muito simples, é muito singela, é de palha, é muito caseira, é amarelinha, é muito simples. A cadeira do Gauguin é muito mais elaborada, é de madeira escura, é muito mais sofisticada. Em cima dela tem uma vela que simbolizava o intelectualismo, a abordagem muito intelectualizada, sofisticada. De acordo com ele, Gauguin, de acordo com ele, Van Gogh, ele se sentia intelectualmente muito inferior ao Gauguin. E também em cima da cadeira dele tem muitos livros, justamente para identificar esse intelectualismo, né, o refinamento intelectual e a abordagem intelectual mais cerebral do Gauguin em relação à sua arte, enquanto o próprio Van Gogh se via apenas como um sentimento, apenas como um coração e uma abordagem muito mais afetiva e espiritual da sua amizade. Então, essas 2 cadeiras simbolizam talvez o fim dessa amizade, que ao contrário lá da treta do Degas com o Manet, essa não terminou bem. Uma que é bastante contemporânea e vai ser a última aqui é a do Damien Hirst e do David Hockney, 2 ingleses. O Damien Hirst, conhecido pelo conceitualismo, as suas instalações e as coisas bastante, né, os seus tubarões e os seus cordeiros, aquelas coisas, né, todas muito instalações complexas. E o David Hockney, que é um pintor mesmo, né, de telas e pincéis e tintas. E o David Hockney diz que o Damien Hirst, o que ele faz não é arte, porque não tem técnica ali, ele não aplica técnica artística nenhuma. Ele diz que ele faz outra coisa, mas que artista ele não pode ser considerado. O Damien Hirst diz que não está nem aí, que o que ele faz é arte sim, mas que ele é um conceitualista, então que ele não precisa estar aplicando técnica nenhuma, no sentido clássico estrito termo, para ser considerado artista, porque a arte que ele faz é uma outra coisa que ele não está nem aí. Se o David Hockney gosta ou não gosta do que ele faz, ele não está nem um pouco preocupado. E uma implicânciazinha que tem, não chegava a ser uma treta necessariamente, mas era do Mark Rothko com os artistas da arte pop. Ele desprezava a arte pop, ele tinha ódio, ele tinha raiva, ele ficava pessoalmente incomodado e ofendido. E principalmente com Jasper Johns. Ele tinha uma frase, inclusive, na qual ele dizia: o Jasper Johns só existe para me irritar. Você vê o ego da pessoa também, né? O cara só existe para o irritar. Mas sim, ele tinha profundo ódio, orgerizo da arte pop. Ele entendia muito bem o que eles estavam fazendo, mas ele detestava mesmo assim. E eu acho que os artistas da arte pop também não estavam lá muito incomodados, não. Então é isso. Temos aqui, depois, né, de uma série sobre parcerias, temos aqui agora uma série sobre inimizades, né? Muitos ressentimentos, muitas brigas, algumas baixarias, alguns barracos. E a gente vê que inveja, insegurança, disputa, recalque, atritos, né, vem desde lá de Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael e chega até agora. Você vê que certas coisas, né, na natureza humana realmente não mudam, não importa o quão genial os indivíduos envolvidos sejam.